Bom dia, pessoal. Vou fazer a explicação para vocês a operação de uma fonte básica Zener. Nós temos duas situações, dois casos, tensão de entrada BI constante e carga RL variável, e segundo caso, tensão de entrada variável e carga variável. Então, o primeiro caso, é a tensão de entrada constante e carga variável. Aqui nós temos ilustrado uma fonte a Zener. Nós temos uma fonte de entrada, um limitador de cosente, através do Zener, o Zener, ok? Então esses três componentes são fundamentais, na fonte, ok? E nós temos uma carga, que vai variar desde um valor, uma resistência mínima até uma resistência máxima. Essa resistência máxima é normalmente infinito, quando não está ligada nenhuma carga na fonte, então considera-se a resistência infinita. Nas fontes a Zener, nós devemos preservar o Zener, nós devemos cuidar o Zener. Então, para evitar que ele trabalhe no limite especificado pelo fabricante, nós devemos proporcionar uma corrente de operação máxima menor, ou seja, devemos dar uma margem de segurança ao Zener. Okay? Então, nessa situação, considera-se a vazio uma corrente IZ, que eu chamei de projeto, IZ de projeto, 80% da corrente máxima segundo as especificações do fabricante. Okay? Então, se nós temos 80% aqui através do Zener, essa corrente a vazio também circula pelo resistor R. R é o limitador dessa corrente, porque nós não podemos fazer ligação direta em paralelo com a fonte. Se a gente fizer isso, instantaneamente vai queimar o Zener. Tá? O resistor ele é dimensionado conhecendo a tensão em cima dos terminais dele e essa corrente considerada de 80%. Essa tensão é dada por essa equação que vai ser igual a BI, fonte de entrada, menos a tensão do Zener. A corrente máxima através do Zener, indicado pelo fabricante, é dado pela potência do Zener e a tensão do Zener. E colocando como exemplo, por exemplo, um Zener de 1 watt e uma tensão do Zener de 5 volts, nós teríamos uma corrente máxima de 200 mA. Então, por questão de segurança, IZ de projeto, vai ser 80% desse valor da corrente IZ máximo. Nesse caso, no exemplo, vai ser 160 mA. Aqui aparece IZ mínimo. Esse IZ mínimo é para garantir a polarização adequada do Zener. Essa situação acontece quando a corrente é transferida, de vazio para carga. Quando já é ligada à carga, a corrente é desviada para a carga. Então, essa corrente vai crescendo através da carga à medida que essa resistência vai diminuindo, certo? Até um ponto que essa corrente máxima, através da carga, ela deve chegar no máximo a 70% da corrente IZ máximo, IZ máximo calculado. Então, a corrente máxima, drenada pela carga deve ser 70%, Então, nós devemos deixar 10% circulando através do Zener, ok? Então, para dimensionarmos esse R, como já tinha explicado um pouco anteriormente,
nós precisamos conhecer, né, a tensão nos terminais e a corrente, né, corrente circulando através do resistor L. Então esse resistor vai ser, né, calculado pela divisão da tensão BR, que chega a ser, né, igual a BI menos BZ, dividido pela corrente IZ de projeto, né, que chega a ser 80% de IZ máximo. Ok? Agora falando um pouco de carga, né? Como já antecipei anteriormente, vazio significa RL igual a infinito. Tá? E vai ter uma corrente IL máximo, né? IL máximo, que a gente pode desviar para a carga, né? Do Zener para a carga. Esse valor, a corrente máxima, né, recomendada é 70% da corrente IZ máximo. Tá? Ou seja, esse valor aqui, né, IR 80%, né, IZ mínimo 10%, então IL máximo é 70%. Okay? Então, L mínimo vai ser igual, né, a tensão nos terminais do Zener, como indicado aqui, né, BZ, BL igual a BZ, dividido pela corrente, né, que é 70% da corrente IZ máximo. Okay? Então seria, no exemplo que estava fazendo, né, 5 volts dividido por 140 mA. Antes de passar, vou mostrar para vocês como que se caracteriza a curva do Zener. Nós devemos conhecer um pouco, né, o componente Zener. Então, nós podemos caracterizar, né, fazendo levantamento da curva do Zener. Aqui eu tenho uma fonte B1, né, B1, uma fonte DC, um limitador, aqui considerei R1 10 ohms, né, e o Zener, tá? Aí o terminal catodo, né, está ligado nesse terra, o GND. Aqui eu tenho a corrente, né, que circula de anodo para catodo, e a tensão, né, que devemos mostrar sempre entre anodo e catodo, né, catodo seria a referência, ok? Então, antes de simular, nós devemos preencher, né, os parâmetros. Vou mostrar isso aqui. De algum probleminha aqui com essa curva é mostrada da simulação, é mostrada aqui no gráfico, né? Então nesse eixo vertical nós temos a corrente, né, circulando de catodo para anodo, por isso que aparece o sinal negativo, tá? O sinal assim negativo, então 0, 100 mA, 200 e até 300 mA. A corrente nominal desse diodo é menos 200 mA, tá? E a tensão, né? A tensão do Zener está no eixo horizontal, onde nós temos, vou mostrar aqui, né? Começa em 0, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, a tensão fica mais ou menos constante, né? Tem uma pequena inclinação, conforme o modelo do Zener no ORCAD, certo? Não é totalmente vertical, né? Tem uma pequena inclinação, característica própria do Zener, ok? Então, faço essa caracterização, né? Vejo aí mais ou menos como que o Zener vai se comportar. Aqui voltando para nossas transparências. Então aqui nós temos a curva de regulação, né, do Zener. A curva, na verdade não seria a curva de regulação do Zener, curva de desregulação da fonte, né? Aqui temos a tensão de saída da fonte.
e no eixo horizontal temos a corrente, né, de carga, tá? A variação da corrente de carga. Então, nesse ponto, por exemplo, estamos na situação a vazio, né? A vazio, corrente IL mínimo zero, resistência nos terminais de carga, né, infinito, ok? Aí a corrente vai incrementando até chegar na corrente IL máximo, que chega a ser, né, 70% do IZ máximo, né? No caso do exemplo que coloquei, seria 140 mA, né? Então, para essa corrente, né, considerando a tensão nos terminais do Zener de 5 volts, a resistência RL mínima, né, seria calculada, ok? Aqui seria, né, 5 volts, né, 5 volts, ou vai ter pequena variação, né, não existe fonte assim constante, né, sempre tem uma pequena variação, tá? E para corrente acima de 140 mA, né, a fonte começa a perder regulação, tá? Começa a perder regulação. Nós teríamos, né, sei lá, para 80% da corrente, por exemplo, se nós desviarmos toda a corrente do Zener para a carga, né, então esse Zener não vai polarizar mais adequadamente, vai ser menor a tensão, 4 volts, né, 3 volts, certo? E assim sucessivamente, né? Até são tensões inadequadas, ok? Temos a situação para tensão de entrada, né, variável e carga variável. Então, nessa situação, é importante destacar que o resistor limitador, né, deve ser dimensionado sempre para a tensão máxima de entrada. Tá? Tensão máxima. Então, nós devemos proteger o Zener. Tá? Então, o procedimento, né, do dimensionamento dele é similar com o caso 1, né, a explicação dada no caso 1. Então, não tem diferença. Ok? E também a mínima corrente, né, para polarizar deve ser mantida em 10%, né, isso é máximo. Então, em momento algum não pode ficar menor a 10%. Claro que como tem três fontes variáveis, três fontes, né, de entrada, vai ter três correntes, né, IR circulando, tá? Três correntes IR circulando, né, uma para cada tensão, já que a tensão do Zener é constante. Então, dessa corrente, né, nós devemos garantir sempre 10%, né? E a diferença vai para a carga. Então, para essas três fontes de entrada, né, vai aparecer três quedas de tensão no resistor. BR mínimo, BR nominal, BR máximo. Okay? Que é simplesmente a diferença, né, entre a entrada e a tensão do Zener. Né? Mostra na sequência. Então, o resistor, né, como já disse, né, o resistor limitador sempre deve ser dimensionado para a tensão máxima, né, de entrada. Né? Então, BRL máximo é tensão máxima de entrada menos BZ. Tá? IR máximo, né, é igual a IZ de projeto, que chegaria a ser 80% de IZ máximo. Aqui temos as correntes máximas fornecidas para a carga, né? Tá? Correntes máximas fornecidas para a carga. Como temos três fontes de entrada, né? Três valores de tensão das fontes de entrada, então vai aparecer três correntes máximas, né? Essas correntes, as correntes IR, né? Vai ter três valores, né? Um valor para cada tensão que foi indicado anteriormente. Né? Então, só que nós devemos garantir 10%, então, através do Zener, né? Para que ele opere adequadamente. Então, à medida que vai diminuindo a tensão de entrada, né? Vai diminuir a corrente, né? Através do resistor, né? Através da carga. Tá?
E falando um pouco assim de carga, né? A vazio sempre, né? Para os dois casos de tensão, para os três casos de tensão de entrada, né? RL sempre vai ser infinito. E aparecem, né? Os resistores RL mínimo, né? Para os três casos de tensão de entrada. Tá? As tensões sobre os terminais do Zener sempre são constantes, né? Como mostra aqui, mas o que varia são as correntes, né? Correntes fornecidas para a carga, ok? Acho que essa situação é mostrada melhor aqui nas curvas de regulação da fonte, né? Aqui temos a mais externa para a tensão máxima de entrada, né? Intermediária para a tensão nominal, e a mais interna seria para a tensão de entrada mínima, né? Então, nós observamos a coincidência das três curvas justamente nesse destaque, né? Nessa área escura, tá? Nessa área escura coincidem, né? As três curvas. Então, aqui nós temos o IL máximo para a tensão BI mínimo, IL máximo para a tensão de entrada nominal e IL máximo para a tensão BI máximo, né? Então, para cada valor de corrente, né, corresponde uma resistência, né, resistências mínimas, né? Só que quando nós estou colocando como exemplo, né, desenvolver uma fonte para comercializar, e na plaquinha devemos colocar as especificações, nós temos que indicar, né, a faixa de variação da tensão de entrada e a faixa de variação da corrente, né? Então, só que nós não podemos indicar essas correntes, por exemplo, IL máximo para a nominal e a máxima. Temos que indicar que a máxima corrente da fonte é essa corrente que corresponde à tensão BI mínimo. Isso porque se a gente dizer, por exemplo, que a corrente máxima é dada para esse valor nominal, e de repente o usuário bota uma tensão mínima, ele não vai poder, né? Não vai poder, por exemplo, fornecer essa corrente, né? A corrente máxima para uma tensão mínima é esse valor, né? Esse valor, certo? Então nós temos que dizer na plaquinha essa corrente máxima, né? Para a situação da tensão mínima de entrada. Só esse detalhe que devemos cuidar, ok? Obrigado, pessoal. Aí qualquer esclarecimento vou fazer no momento adequado, ok? Quando vai retornar as condições, né, favoráveis para estarmos juntos em sala de aula. Mas qualquer dúvida, tentem procurar nos livros, né, Boylestad ou Cedar Smith, ou caso, no pior dos casos, né, se não conseguem esse esclarecimento, me escrever por e-mail. Vocês sabem o meu e-mail, então escrevam para mim. Eu vou tentar responder de alguma maneira, ok? Então, agradeço pela atenção a vocês e a consideração. Com certeza tem algumas pequenas falhas na minha fala, né? Não sempre é fácil fazer gravação de uma aula, ok? Tchau, pessoal.